Santo, meu amigo, vem, vem, convide Ele. Aleluia. Espírito Santo, Oh Espírito Santo de Deus. pessoa real, vem. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar com a tua presença, com o teu amor, Espírito Santo. Enche nossos corações, ó Pai. Enche a cada um de nós com o teu amor, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos, oh Espírito Santo, queremos seguir Jesus. Nós queremos seguir os passos de Jesus. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, ó Pai, a estar perto de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a escutar o Teu amor, a escutar a Tua palavra. Oh Espírito Santo, vem neste lugar, enche a cada um aqui, Senhor. Faz transbordar, ó Pai. Faz transbordar do Teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus. Prepara o caminho, Espírito. Oh, aleluias. Prepara o caminho para que possamos receber o noivo. Oh, possamos estar atentos para a vinda dele. Possamos estar atentos para quando ele chegar. Oh, Espírito Santo, tira de nós tudo aquilo que tem barrado a vontade do Pai na nossa vida. Tira todo orgulho. Tira tudo, Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Tira, Pai, toda a dureza de coração. Tira toda a vergonha. Oh, Espírito Santo, tira tudo. Tira tudo, Espírito Santo. Tira tudo, Espírito Santo. Tira tudo, Espírito Santo. Quebra os vasos. Quebra esses vasos, Espírito Santo. Aleluia. Faz morada em nós. Faz morada em nós, Espírito Santo. Faz morada em nós, Espírito Santo. Tira toda a dureza de coração. Toda a dureza de coração. Quebra toda a dureza de coração. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Queremos ficar parecido contigo, Jesus. Oh, aleluia. 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 Oh Espírito Santo. Sonda-nos, Espírito Santo. Se há algum caminho mau, quebra agora, quebra, que caia por terra em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero mais de Ti. Tu és meu consolo. Tu és meu conforto. Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Tu és meu consolo. Tu és meu conforto. Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Aleluia. Você quer mais do Espírito Santo, querido? Você quer mais do Espírito Santo? Aleluias. Aleluias. Amém, queridos. Você pode se assentar. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Quero chamar um homem de Deus aqui, Pastor Christian. Aleluias. Aleluias. Pastor Christian. Aleluia. Você que tinha sido arrebatado. Aleluias. Aleluias. Oh Jesus.
Enquanto o pastor Christian está chegando aqui, querido, eu quero agradecer a Deus pela vida desse homem aqui, né? O pastor Christian foi um homem de Deus que ganhou a minha vida para Jesus, né? Se hoje eu tô aqui, é porque alguém teve que morrer, né? Alguém tem que morrer, irmão, para que outros possam ter vida. Às vezes me chama a atenção, né? Nós que estamos em Cristo Jesus, nós começamos a vir para o meio evangélico e às vezes a gente olha aqueles pregadores da televisão e a gente olha alguns ministérios que estão rompendo, que estão crescendo, e às vezes a gente acha que é tudo tão fácil, né? Às vezes a gente acha, poxa, o irmão lá é abençoado. Querido, há um preço a ser pago. Há um preço. Há um preço para que a gente possa estar aqui. Para que você esteja aqui hoje, alguém um dia pagou um preço. Alguém está pagando um preço pela tua vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? É claro, tudo é para a honra e glória dele. Então eu só queria dizer essas palavras que ele já sabe disso. Eu sei que isso não entra no coração dele, né? É o meu pai na fé. Quero convidar. Tem algum irmão aí atrás, escutando a palavra? Alguém escondido aí atrás? Não. Aleluia. Eu vou orar aqui pela vida dele. Tem um irmão ali? Oh, irmão Sérgio. Aleluia. Amém, queridos. Estenda sua mão para cá, vamos estar orando pela vida do pastor Cristo. Amém. Oh Pai, coloca o Senhor a vida do pastor Cristo, Senhor, sobre suas mãos, Pai. Oh Pai, que o Senhor venha falar, Pai, na boca dele, Senhor, colocar palavras, Senhor, edificantes, Senhor, para essas vidas, Pai, que vão receber, Senhor, o que o Senhor tem para eles, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, use ele tremendamente nessa tarde, Pai. Oh Senhor, e que essas pessoas, Senhor, se entreguem totalmente, Pai, para que receba, Senhor, o Teu Espírito, Pai. Que sejam batizados pelo Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Usa ele tremendamente, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos? Com toda essa recepção aí, a gente fica até meio constrangido, né? Mas nós damos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque nós entendemos que nós somos apenas instrumentos, né? Vocês têm aprendido desde o primeiro dia que nós somos apenas o vaso e Deus é o oleiro. Nós sem Ele não podemos nada. A Bíblia diz em João 15, versículo 5, né? Que Jesus, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. Mas sem mim, sem Ele, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. A Bíblia diz ainda que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A obra de Deus, ela é feita pelo Espírito de Deus. Nós somos apenas vasos, somos apenas instrumentos que nos colocamos à disposição de Deus. Por isso, sempre que a gente recebe algum tipo de honra ou elogio, nós devolvemos para Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Até porque, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós descobrimos o quanto Ele é santo e quanto nós somos falhos. Diante da santidade de Deus, você que está aqui esse final de semana, você já deve ter chegado a essa conclusão.
a gente percebe as nossas misérias. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, ele dizia: miserável homem que sou. Porque quanto mais você se aproximar de Deus, mais nós vamos descobrir que é por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, é por causa da graça dele, é por causa do amor dele, que nós um dia estaremos com ele por toda a eternidade. Nada do que você venha fazer nessa terra ou deixar de fazer vai alterar, mudar, aumentar ou diminuir o amor de Deus por mim e por você. Amém? A palavra de Deus diz que nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o perigo, nem a morte, nem a espada, a fome, a nudez, alguma criatura desse século ou do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, muitas vezes na caminhada nós somos tentados a achar que porque nós estamos fazendo, porque nós estamos ganhando almas, porque nós estamos trabalhando, porque está acontecendo, então Deus vai nos amar mais. Não, é um engano nosso. Deus nos ama porque Deus é amor. Deus escolheu te amar. Se você está de pé, Deus te ama. Se você está caído, Deus te ama. Se você está fazendo, Deus te ama. Se você está doente numa cama, Deus continua te amando, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Deus é amor, Ele continua sendo amor, independente de você e de mim. Amém? Deus não é como eu e você, que alguém nos machuca, nos fere ou fala alguma coisa que você não gostou de ouvir, aí você já fica meio azedo, já fica meio amargurado, né? Tem que remoer um pouquinho, tem que se esvaziar, tem que liberar perdão para poder voltar a ficar tudo bem com aquela pessoa. Deus é diferente. O amor de Deus é maior. Deus esquece. Deus não altera por causa das nossas fraquezas. Ele continua sempre sendo o mesmo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Já me apresentaram aqui, eu sou o pastor Christian, né? Para quem não sabe, em 2003, eu era um empresário, um microempresário, que foi durante 8 anos ministro de louvor de igrejas evangélicas. Sempre enquanto na igreja evangélica eu sempre tive cargos, né? Já no primeiro ano da minha conversão, em 96, eu assumi liderança de jovens, assumi tesouraria da igreja e o ministério de louvor. Um dom que Deus me deu de poder estar tocando violão e ministrando a Deus. Então já são 18 anos como ministro de louvor. Mas em 2003, quando eu tive o meu encontro face a face com Deus, eu era um ministro de louvor desistido, desanimado e frustrado, porque havia me decepcionado com muitas pessoas. E principalmente com o pastor, né? É meu ponto fraco, né? O diabo sempre vai tentar nos colocar contra os nossos líderes. O diabo sempre vai lutar para colocar discípulo contra líder e líder contra discípulo. Isso é a mesma coisa que o chuveiro molhado, né, pastor Antoninho? E estava muito abatido, mas quando ouvi falar desse encontro com Deus, e no dia 18 de dezembro de 2003, estava sentado aí nessa cadeira como você, e quando eu ouvi aquela ministração dos sonhos, Deus me ressuscitou, Deus me restaurou, Deus passou um apagão, a borracha de Deus, né, na minha história. Ele lançou tudo o meu passado no mar do esquecimento e Ele disse: agora eu vou começar uma nova história na tua vida. De lá para cá, queridos, no começo de 2004 eu abri uma célula, e num instantinho nós já multiplicamos em 3 células. Abri uma célula no município de Nova Trento, que é a cidade vizinha aqui. O trabalho começou a romper lá em Nova Trento, aqui em São João também. E a Convenção Batista Catarinense queria enviar um casal de missionários para Nova Trento. E no Brasil inteiro, ninguém queria ir para lá. Veio um casal lá do Espírito Santo para Nova Trento. Só que quando chegaram em Santa Catarina, ficaram sabendo que havia também uma vaga para ser pastor em Bombinhas, na Igreja Batista. E entre Bombinhas e Nova Trento, eles escolheram
bombinhas. E aí Nova Trento ficou sem missionário. E quando chegou essa informação para nós, eu e a minha esposa se arrepiamos desde a ponta dos pés até a cabeça. É conosco. E ela pediu, minha esposa pediu uma resposta para Deus no Antigo Testamento. E Deus falou com ela sobre a passagem de Jonas, que Deus mandou ele para a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade idólatra. E Nova Trento não era diferente. E ela pediu uma confirmação da confirmação, né? Fez igual a Gideão. E Deus deu um texto para ela no Novo Testamento. Assim como Jonas foi um sinal para Nínive. E ali a gente entendeu claramente que Deus estava nos chamando. Fui pastor ali em Nova Trento. Aí fomos para Nova Trento, já tínhamos uma célula. Fomos para Nova Trento, abrimos uma célula. E essa célula multiplicou em 2, e multiplicou em 4, e multiplicou em 6. Chegamos a ter 7 células. Dia 8 de julho de 2006, nós inauguramos a primeira igreja batista em Nova Trento. Chegamos a ter mais de 100 membros na nossa igreja. Aqui em São João, muitos discípulos, né? Nós formamos antes de ir para lá. E lá foi assim praticamente uma escola. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho um discípulo meu que é pastor da nossa mesma igreja lá em Brusque. Tenho outro discípulo que é pastor lá em Palhoça. Tenho um aluno da escola de líderes, né? Que ministrou aqui para vocês, o Lucas, que é pastor em Tijucas, né? Tudo porque um dia eu vim para esse encontro com vocês e acreditei nas promessas que Deus tinha para a minha vida. E abrimos mão de tudo, abrimos mão de empresa. Eu tinha 3 pequenos negócios, eu parei com tudo, vendi casa, fiz tudo que você possa imaginar e fui viver da fé lá em Nova Trento, né? No começo a igreja nos abençoava com um salário mínimo. E Deus nunca deixou faltar nada. 7 anos. Hoje, recebemos um convite do apóstolo Luiz Carlos para retornar para São João Batista e assumir o ministério de louvor da igreja. E dar uma cobertura, fazer uma supervisão nos outros ministérios de louvor da nossa igreja. Estamos aqui, né? E quando a gente olha para trás, a gente vê quanta coisa Deus fez. E eu quero dizer para você nessa tarde que se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Amém? Deus não precisa, querido, de uma multidão para impactar uma cidade. Deus precisa de uma pessoa. Uma pessoa rendida. Uma pessoa disposta a abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Deus, para dirigir uma multidão no deserto, Deus usou um homem, Moisés. Um homem. Deus precisa de um homem. Quem morreu por você na cruz não foi uma multidão, foi um homem. Jesus. Um homem, querido, disposto a pagar um preço. Um homem disposto a lutar por uma geração, a lutar pelos sonhos de Deus. Ele pode causar um estrago tremendo no inferno. Amém? Mas para isso, nós precisamos ser revestidos da presença de Deus. Na força do nosso braço, nós não vamos muito longe. Na força do nosso braço, a obra de Deus ela é cansativa. Na força do nosso braço, nós não conseguimos fazer nada. Mas na capacitação que vem de Deus, nós podemos e podemos muito. Amém? E é sobre isso que eu quero ministrar aqui nessa tarde. O tema dessa ministração é batismo com o Espírito Santo ou revestimento de poder. Diga comigo, revestimento de poder. Eu preciso ser revestido de poder. Amém? Em Mateus capítulo 3, versículo 11, palavras de João Batista. Você está na cidade de São João Batista, né? Jesus Cristo disse que dos nascidos de mulher não houve profeta como ele. E João Batista disse, em Mateus capítulo 3, versículo 11, Mateus 3, 11, ele disse: em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Durante 400 anos Deus ficou em silêncio com o povo de Israel, até que se levantou, até que se cumpriu a profecia de Isaías capítulo 40, quando Isaías, usado por Deus, disse: consolai, consolai o meu povo, voz do que clama no deserto, endireitai as veredas. E aí surge lá no deserto: todo vale será aterrado, todo monte será aplanado. E aí surge lá no deserto, 400 anos depois do silêncio de Deus em relação a Israel, uma voz: João Batista. E João Batista começou a conduzir o povo ao arrependimento. Até que um dia ele fala essa frase que eu acabei de ler para vocês: olha, eu batizo com água para arrependimento. A palavra batizar significa mergulhar. A palavra batizar no grego é a palavra baptizo, que significa submergir, imergir em água, mergulhar. Por isso que nós, cristãos evangélicos, temos o hábito de, no batismo, mergulhar a pessoa nas águas, porque esse mergulho tem um significado. Quando a pessoa desce nas águas, ela está assumindo um compromisso, dando um testemunho diante de Deus e dos homens, que ali debaixo daquelas águas ficou o velho homem. O velho homem foi sepultado. E quando ela ressurge das águas, um novo homem está começando uma trajetória diante de Deus. Isso não significa que esse homem nunca mais vai pecar, nunca mais vai errar. Mas ele agora tem uma identidade. Ele deixa de ser uma criatura para ser um filho de Deus. E alguém que terá agora direitos e obrigações diante de Deus. Direitos e deveres. Então, João Batista batizava, ele mergulhava as pessoas nas águas para arrependimento dos pecados. Mas ele disse que viria alguém depois dele, que batizaria com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Você sabe dizer qual é o nome dessa pessoa? Qual é o nome dessa pessoa? Se você tem certeza, qual é o nome dela? Qual é o nome mais lindo do universo? Qual é o nome sobre todo nome? Qual é o nome que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor? Porque você está aqui nessa tarde por causa de qual nome? Se você acredita que esse é o nome mais lindo do universo, você tem 3 segundos para dar uma salva de palmas para Jesus e dê um glória a Deus, porque esse nome tem poder. Amém? Querido, se é para Jesus, pode ser melhor. Pode aplaudir mesmo, pode dar glória a Deus, pode glorificar. Aleluia. Aleluia. João Batista foi grande, mas existia alguém que era maior que ele: Jesus Cristo. Esse não batizava apenas para arrependimento, mas ele batizava com fogo, com o Espírito Santo. Então, queridos, nós aprendemos na Bíblia que existe o batismo com o Espírito Santo e existe o batismo no Espírito Santo. Quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz lá em Efésios que nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Quando você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, imediatamente, quando você crê, a Bíblia diz que você recebe um selo. Se chama Espírito Santo de Deus. Ele passa a habitar em você. Mas isso não é o revestimento de poder. Isso você não recebe a plenitude do poder. Você recebe o Espírito Santo. Mas a Bíblia ensina que existe o batismo com o Espírito Santo. É um momento na vida do cristão quando ele recebe da parte de Deus poder, autoridade, unção, para poder cumprir um propósito. E é sobre isso que eu quero ministrar aqui nessa tarde, amém? Para que você possa entender melhor o que é esse batismo com o Espírito Santo, o que é esse revestimento de poder, é mais ou menos assim. Quando você está afastado de Cristo, quando você está lá no mundo fazendo a vontade de Satanás, cumprindo, fazendo tudo aquilo que entristece a Deus, a Bíblia diz em Isaías que
Então, diante de Deus, sabe o que acontece conosco quando nós estamos lá no mundo fazendo a vontade de Satanás? Nós ficamos completamente nus diante de Deus. Quando você está lá no mundo servindo a Satanás, cometendo todos aqueles pecados que nós vimos aqui nessa tarde, e sabe o que acontece? Você perde. A Bíblia diz, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus nada mais é do que uma roupa, chamada também na Bíblia de vestes de louvor. Então quando você peca, você se distancia de Deus, você fica nu diante de Deus. A palavra de Deus diz que Pedro, depois que Jesus morreu, Pedro voltou a pescar. E aí então Jesus Cristo ressuscita e vai dizer a ele. Quando Jesus Cristo chega, a Bíblia diz que ele teve vergonha, ele se lançou no mar. Por quê? Porque ele estava nu. Então o pecado que ele nos deixa nu. O pecado ele nos deixa sem roupa diante de Deus. Aos olhos dos homens você pode estar bem vestidinho, arrumadinho, mas diante de Deus você está nu. E a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você começa a seguir os seus passos, Deus ele começa a te vestir novamente na sua glória. Ele começa a te vestir. Quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de você, então você é vestido agora. Né? Deus começa a escrever uma nova história, mas você ainda não está cheio da presença de Deus. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, a palavra de Deus fala que Deus chamou o profeta para medir um rio. E nesse rio, quando ele entra no rio, ele percebe que num determinado momento as águas lhe davam sobre os joelhos. E Deus convida esse profeta a entrar mais adentro do rio. E o profeta vai entrando e de repente as águas chegam nos lombos. E Deus pede para ele entrar mais adentro do rio e ele vai entrando e ele pega uma cana de medir e ele começa a medir e daqui a pouco as águas já estão tomando a vida daquele profeta. O que essa passagem está falando aqui? Está falando que existem níveis, água na Bíblia. Para quem não sabe, a água é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele tem vários símbolos. O fogo é um símbolo do Espírito Santo de Deus. O óleo que nós usamos aqui para ungir as pessoas, o óleo nada mais é do que um símbolo do Espírito Santo de Deus. A água é um símbolo do Espírito Santo de Deus. O pomba ou a pomba é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Né? Você sabe por que Deus escolheu a pomba para ser símbolo do Espírito Santo de Deus? Sabe por quê? Porque a pomba ela não tem fel. Ou seja, a pomba não pode carregar a amargura do coração dela. Por isso Deus escolheu a pomba para ser símbolo do Espírito Santo de Deus. A pomba não tem fel. O fel é um instrumento dependente do ser humano, que é além do bicho, né, que carrega a amargura. Mas a pomba não tem fel. Por isso Deus escolheu a pomba para ser símbolo do Espírito Santo. Então a Bíblia é cheia de simbolismo. E a água, querido, é um dos símbolos que você vai ver de ponta a ponta na Bíblia. É um dos símbolos principais do Espírito Santo. Quando o profeta estava entrando ali naquela água, Deus estava sinalizando que existem níveis para cada um de nós. Níveis da presença de Deus. Níveis da unção de Deus. Você pode ter, comparando você com um vaso, Deus é que derrama essa presença, Deus é que derrama o Espírito Santo. Comparando você com um vaso, você pode ter até aqui da presença de Deus na sua vida. Você pode ter até aqui. Você pode ter aqui. Mas Deus quer fazer, na realidade, com que você transborde da glória, da unção e da presença dele. E esse transbordar, este estar cheio da presença de Deus, é o revestimento de poder. Se chama batismo do Espírito Santo. Plenitude, ou seja, estar cheio, pleno do Espírito Santo. Então, como eu falava para você, querido, quando você aceita Jesus, você passa a seguir ele, você é vestido. Você estava separado, agora você. A Bíblia diz, primeira vez, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então Deus ele te tira lá do mundo das trevas e te coloca no reino da luz. Ele te dá vestes novas. Você conhece a passagem do filho pródigo? A palavra de Deus diz que aquele jovem, quando o pai dele recebe ele em casa, o pai dá a ele, coloca uma anel no dedo dele, símbolo de autoridade,
coloca sandálias nos pés dele e dá-lhe vestes novas. Vestes de louvor é o que você recebe. Mas não é o suficiente. Deus quer dar mais para você. E esse mais se chama revestimento. Eu agora estou vestido, correto? Sim ou não? Sim. Eu estou vestido agora. Mas Deus, Ele quer algo mais para nós nessa tarde. Deus, Ele quer se revestir. Ele quer colocar algo sobre você. Você estava nu, Deus te vestiu e agora Ele quer se revestir. É uma roupa sobre a outra roupa. Você está no nível, Deus quer te levar para um nível além, amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Então Deus quer te revestir nessa tarde. Jesus disse em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Um pouquinho antes de Jesus Cristo subir aos céus, depois que Jesus ressuscitou e aparece para os discípulos, Ele deixa uma mensagem. Sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ele disse, olha, eu vou subir aos céus, mas vocês têm uma missão aqui na terra para cumprir. Jesus disse lá em Mateus 24, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16, 16, né? Todo aquele que nele crê, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então Deus deixou uma missão para a igreja. De fazer discípulos. De fazer novos seguidores de Cristo em todo o planeta da terra, começando por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas Jesus sabia que ninguém teria êxito cumprindo essa missão na força do braço. Então Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. A promessa de João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus Cristo, Ele e o Pai e o Espírito são um. Ele disse, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam cheios. E a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, que eles ficaram, foi 120 dias, é isso, pastor Antoninho? 120 dias, né? Lá no cenáculo. 120, né? Eles ficaram no cenáculo. Foi 90 ou 120 dias, mas diz aqui. 120 pessoas, na realidade, né? 120 pessoas. Atos 1, versículo 15. Eles ficaram reunidos lá. Até que um dia a presença do Espírito Santo de Deus veio como um vento impetuoso, né? E tomou a vida daqueles homens. E eles começaram a profetizar e orar em outras línguas, em outros idiomas. E essa promessa, queridos, essa mesma promessa foi feita para mim e para você. Amém? O profeta Joel, lá no Antigo Testamento, o profeta Joel fica um pouquinho depois de Oséias, né? Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. O profeta Joel, lá no Antigo Testamento, fez uma profecia que chegaria um dia quando o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Por quê, pastor? Porque lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo não era dado a todos.
O Espírito Santo era dado a algumas pessoas selecionadas, escolhidas por Deus, profetas, homens que Deus escolhia com um determinado propósito. Então nem todos tinham. Mas Deus usou esse profeta Joel para dizer que haveria um dia quando o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ali, um pouco depois da ascensão de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, chega um dia que o Espírito Santo de Deus desce sobre todos os apóstolos. E eles são revestidos, eles são batizados com o Espírito Santo. A Bíblia diz, em Atos 1, do versículo 4 em diante, Atos 1, do versículo 4 em diante. E certa ocasião, estando comendo com eles, Jesus ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém, querido? E essa promessa se cumpriu. A palavra de Joel, a palavra de Jesus Cristo se cumpriu. Se você for ler aqui em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio e tomou os apóstolos. E a partir daí, então os apóstolos começaram a cumprir a sua missão de fazer discípulos. Porque até então eles não haviam feito nada. E é isso que Deus quer fazer com cada um aqui nessa tarde, amém? Essa promessa também é para mim. Essa promessa também é para você. Você crê? Você recebe? Amém, querido? Deus quer fazer isso com você. Aleluia. Deus quer fazer isso com cada um de nós. Deus quer nos encher da presença dEle. Você viu o irmão André aqui, né? Coordenando o encontro. Esse moço moreninho aí. A esposa dele diz que ele é a pérola negra da Cris. A esposa dele é Cris. Eu sou o Cris, a esposa dele também é a Cris. Ela diz que o meu marido é minha pérola negra. Essa pérola negra aí, queridos, é essa bênção que vocês acompanharam aí desde sexta-feira, né? Porque é cheio da presença de Deus, né? É um cara que tem fome, tem sede da presença de Deus. Faz uns 2 meses aí nós fomos no retiro de louvor, ali na cidade de Barra Velha. Ficamos 3 dias ali no retiro. E quando chega lá meia-noite, 11h30, o pessoal já está indo dormir. Aí você entra no quarto onde está o André. Ele está com a Bíblia na mão, ele está com o iPad dele ali, né? Ouvindo uma pregação, né? Ele está sempre ligado, ouvindo uma pregação, lendo a Bíblia. Ele está, porque ele tem sede, ele tem fome, ele quer aprender mais. Ele está sempre me cutucando: daí, pastor Cristian, quando é que tu vai começar um estudo bíblico, alguma coisa assim? Porque eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero saber mais. Ele tem fome e tem sede. E quanto mais fome e sede da presença de Deus você tem, mais você recebe. Amém? Aleluia. Deus quer encher, queridos. Porque há um propósito. Há um propósito. Nessa tarde você vai saber por que Deus quer te transbordar da presença dEle. Por que Deus quer encher você da glória dEle. Por que Deus quer revestir você de poder, te batizar com o Espírito Santo. Nessa tarde você vai entender, amém? Mas antes de eu explicar isso para você, de eu ministrar isso para você, eu queria compartilhar um segredo. Algo que eu aprendi com Deus sobre o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Uma frase do apóstolo Pedro, São Pedro. Ele disse, em Atos 2, 38.
Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele disse: arrependei-vos. Vocês já se arrependeram aqui esse final de semana de alguma coisa? Ele disse: se arrependam para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira coisa, o primeiro segredo que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa tarde, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o revestimento de poder, é que esse batismo é um dom. Repita comigo: é um dom. É um dom. Repita comigo: é um dom do Espírito. Amém? Atos 2:38. Pedro disse: arrependei-vos para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dá uma cutucada aí no irmão que está do seu lado, para ele não dormir antes do final do congresso, do retiro, né, do nosso encontro com Deus, e diga para ele: meu irmão, meu querido, por acaso, vou falar igual a baiana agora, por acaso, sou menino, você tem noção, não se aveste, viu, meu irmão? Você tem noção do que é um dom do Espírito? Se alguém quer aprender, alguém sabe, responde. Querido, dom, se você for pesquisar e estudar, você vai descobrir que dom nada mais é do que uma dádiva. O dom é um presente. Dom é um prêmio. Dom não é um prêmio. Amém? Dom é um presente. É uma dádiva. Prêmio, para conquistar, você tem que merecer. Um atleta só vai ganhar uma medalha de ouro, de bronze, de prata, se ele disputar uma corrida, se ele percorrer uma trajetória e ele vencer. E porque ele venceu, então ele vai merecer um prêmio. E por que eu estou compartilhando isso com você agora? Por que eu gosto sempre de explicar isso quando eu vou ministrar batismo com o Espírito Santo? Porque muitas vezes você pode pensar assim, que porque você se arrependeu de todos os seus pecados, e você chorou um monte, e você ficou desde sexta-feira até aqui agora, então agora você merece o batismo com o Espírito Santo. Antes você não merecia, porque você era um pecador. Não, queridos, é um dom, não é por merecimento, é um presente de Deus. Amém? Eu conheço pessoas, pecadores como eu, como você, que receberam o batismo com o Espírito Santo no quarto, em casa, sem ter se arrependido de nada, simplesmente porque começaram a orar e a buscar, e a orar e a buscar, e receberam. Só que é claro, quando o Espírito Santo vem, o arrependimento acontece, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Conheço pessoas que ganharam um CD do missionário R.R. Soares, como receber o batismo com o Espírito Santo. Colocou o CD, começou a ouvir a mensagem, Deus tocou, ele recebeu, lá no quarto. Então, queridos, não é uma regra, não é por causa do seu esforço, não é por causa da sua santidade, não é porque você é bonzinho que você vai receber nessa tarde, mas porque Deus te ama, Ele quer te dar um presente. Amém? Porque Deus te ama, Ele quer te recompensar. Porque Deus te ama, Ele quer te galardoar. Porque Deus te ama, Ele quer te abençoar. E se você recebe, diga: eu recebo. Amém? Eu recebo, meu irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então Deus é um Deus que gosta de dar presente. E você sabe qual é o maior presente que Deus deu para nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, porque Deus te ama, Ele deu o que tinha de mais precioso. Porque Deus te ama, Ele te deu aquilo que Ele tinha de mais importante. Porque Deus te ama, Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Aleluia. Deus te ama tanto, querido,
que deu o único filho dele para morrer em meu lugar, em seu lugar. Quem merecia a cruz era eu, era você, porque nós pecamos. Jesus nunca pecou. Mas porque Deus te ama, Ele te deu esse presente. Ele te deu a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Amém? E nessa tarde Deus tem mais um presente para te dar. Você quer receber? Amém? Você quer receber? Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é um dom, é uma dádiva, é um presente. É claro, querido, que se Deus não dá uma melhorada no seu vaso, fica difícil de manter ele cheio, né? Mas isso a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Aleluia. Jesus Cristo conversando com aquela mulher samaritana que foi tirar água no poço de Jacó. Ele disse para ela: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que salte, que jorre para a vida eterna. Jesus Cristo, quando se encontrou com aquela mulher lá no poço, uma mulher discriminada, uma mulher rejeitada, uma mulher que ia tirar água no poço ao meio-dia. O horário de tirar água no poço era de manhã cedinho, mas ela ia no meio-dia, ela ia na hora nona, ela ia escondida, porque era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, era uma mulher que vivia se escondendo, era uma mulher que se sentia rejeitada e era desprezada pela sociedade. Ela é conhecida nos dias de hoje como uma mulher adúltera. E Jesus Cristo vai ao encontro daquela mulher. E quando ela está ali tirando água, Jesus diz para ela: se você beber essa água aí, você vai voltar a ter sede. Assim é a droga, assim é a prostituição, assim é o álcool. Tudo que o mundo oferece, você precisa consumir e consumir e consumir e consumir para poder se saciar. Mas Jesus Cristo disse que tinha algo diferente. Jesus Cristo disse que tinha algo que o ouro e a prata não podem comprar. Jesus Cristo disse que tinha um presente para nos dar, que era de graça. E quem recebesse esse presente, quem tomasse dessa água, nunca mais teria sede. Queridos, quem já experimentou a presença de Deus? Quem já provou a glória de Deus? Quem já recebeu essa graça de Deus? Não troca por nada. Não existe dinheiro, não existe ouro, não existe prata. A palavra de Deus diz em Isaías 55: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso salário naquilo que não pode satisfazer? Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, vinde, comprai e bebei, sem dinheiro e sem preço. Queridos, tudo que o mundo te dá, você vai precisar comprar. É que nem a droga, você usou agora, amanhã você precisa usar de novo. Mas o que Jesus tem é muito melhor. E não precisa pagar nada, porque Jesus já pagou um preço lá na cruz. Amém? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez por isso? Aleluia! É de graça e pela graça, porque Ele te ama. Aleluia! Diga para o irmão que está do seu lado: ninguém te ama, ninguém te ama como Jesus te ama. Amém? Não tem, né? Ninguém te ama como Jesus te ama. Quero ver. Olha o pastor cabra macho aí que vai dar a vida pelas ovelhas. Na hora do sacrifício mesmo, de ser pregado lá, será que aguenta? Jesus deu a vida. Por isso Ele disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, queridos, como eu falava para você, Jesus disse para aquela mulher samaritana: ó, se você tomar essa água aí, essa água desse poço aí, água, H2O, você vai tornar a ter sede.
Mas quem beber da água que eu lhe der, quem beber da unção de Deus, da presença de Deus, da glória do Espírito Santo, esse daí se fará dentro dele uma fonte de águas que jorre para a vida eterna. Queridos, quando eu saí do meu encontro com Deus, hoje a gente vai amadurecendo, hoje eu estou com o pé mais no chão, né? Um dia Deus me confrontou que eu tinha que ser normal, porque às vezes a gente fica tão espiritual que a gente já não sabe mais nem conversar com as pessoas do mundo sobre futebol, sobre economia, porque a gente só sabe falar de Bíblia. Mas é isso que aconteceu comigo. Durante uns anos, depois que eu fiz o meu encontro com Deus, eu só sabia falar de Bíblia, porque a boca fala do que o coração está cheio. E como eu estava cheio da presença dele, o meu único assunto era Jesus, Jesus, Bíblia, Bíblia, Jesus, Jesus. Graças a Deus deu certo, muitas almas vieram para Jesus. Hoje eu estou um pouco mais equilibrado, a gente tem que aprender a conversar sobre todos os assuntos, né? Mas é isso que vai acontecer com a sua vida, querido. Quando você sair daqui, por causa dessa água, por causa dessa carga de palavra de Deus, de presença de Deus que você recebeu nesse final de semana, pelo menos eu profetizo sobre a tua vida que essa semana o teu assunto vai ser o que Jesus fez comigo no encontro. Você não vai dizer o que aconteceu aqui, né? Mas você vai dizer o que Deus fez aqui. Porque eu sei que tem pessoas que vão sair daqui hoje e vão procurar sua esposa, que nunca mais tinha dito para ela um eu te amo, que nunca mais tinha dito para ela o quanto ela é especial. Vai procurar o seu pai, que você nunca mais tinha falado com ele, que você estava de mal e não perdoava por causa de alguma coisa que aconteceu lá no passado, e você vai procurar e vai haver com perdão, vai haver reconciliação, vai haver restauração. E por causa disso que você vai ficar a semana toda leve, bobinho, com Jesus, né? Porque é isso que Jesus faz. Jesus vem para restaurar. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para restaurar e para dar vida, e vida com abundância. Onde há divisão, Deus traz a união. Onde há destruição, Deus traz a restauração. Por isso que essa semana o assunto de alguns aqui vai ser só mistério de Deus. Aleluia, amém? Você recebe? Estou falando alguma mentira aqui? Ou Jesus não é tão bom assim? É, né, meu irmão? Em João 7,37, João 7,37, Jesus diz assim, João 7,37, João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não ter sido glorificado. A Bíblia diz, queridos, que no dia da festa, eu não me recordo agora, eu creio que deve ser a festa da Páscoa, porque o judeu comemora pelo menos 5 festas tradicionais por ano, né? A festa das primícias, a festa da Páscoa, a festa das trombetas, enfim. O judeu é um povo que gosta de festejar. Eles têm a Páscoa também como uma das festas principais a cada ano. E Jesus, no último dia da festa, ele se colocou de pé diante das pessoas e disse: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E aí eu quero fazer uma pergunta e ao mesmo tempo dar a resposta para você, porque é a resposta que você precisa saber nessa tarde.
E a pergunta é: como então fazer para receber o Espírito Santo? Como fazer para receber a plenitude do Espírito Santo? Como fazer para receber o batismo com o Espírito Santo? Alguém aqui quer saber? Amém? Só isso que quer saber? Quantos aqui querem saber? Aleluia! Então eu vou dar a receita do bolo. Como é que vocês vão fazer o bolo, né? E comer o bolo se não saber a receita, não é verdade? Esse texto que eu acabei de ler aqui, queridos, agora, esse texto de João 7,37, ele já tem aqui alguns ingredientes da nossa receita. Ele já tem alguns itens aqui da nossa receita. E o primeiro deles, o primeiro item que você precisa saber para poder receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é crer em Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então o primeiro segredo, o primeiro passo para alguém poder receber o batismo com o Espírito Santo, para alguém poder ser cheio do Espírito Santo, para alguém poder ser revestido da glória de Deus, é crer em Jesus, é aceitar Jesus, é ir até Jesus. Aí eu vou fazer uma pergunta que não quer calar aqui. Tem alguém aqui que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Tem alguém aqui que já foi até Jesus? Amém? Então, glórias a Deus, começa a aplaudir Jesus, porque o primeiro passo você já deu, o primeiro item já ficou para trás, esse daí é fichinha, esse aí você já cumpriu, já deu. Amém? Então o primeiro passo é crer em Jesus. Então você crê, você está aqui porque você crê. Você está aqui porque um dia você foi numa célula, alguém falou desse amor de Jesus. Algum dia alguém deve ter ministrado para você que você é um pecador e que os seus pecados separam você de Deus, mas que não acaba por aí, tem solução para o seu problema. Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus de Nazaré, veio do céu à terra, se fez homem, habitou entre nós e pagou um preço alto, morte de cruz. A Bíblia diz que não foi por ouro, pratas, pedras preciosas que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Jesus pagou um preço. Aleluia. Isso aí é outra bênção na minha vida. Esse moço de cabelo branco aí, né? Ele diz que eu é que sou, mas eu digo sempre para ele que ele que é. É uma briga que nós temos entre eu e ele. Qualquer dia a gente se perdoa, mas deixa para lá. Então, queridos, você não foi comprado com dinheiro, você foi comprado com o sangue de Jesus. Você foi comprado com o preço dele. E ele pagou o preço dos teus pecados lá na cruz. E quando você acreditou nisso, quando alguém contou para você essa história, que para muitos é uma história em quadrinhos, é uma história que não tem nada a ver, né? É que nem a história de Adão e Eva. Ai, que engraçadinho, né? Um casalzinho pelado, lá nu, lá no jardim. Que lindo. Tem gente que acredita nessas coisas. Que tolo. Tolo é quem não crê. Tolo é quem não crê. Porque se a minha Bíblia dissesse que o peixe, que Jonas tivesse engolido o peixe, eu acreditava, né? Se a minha Bíblia dissesse que Jesus tivesse andado de cabeça para baixo sobre as águas, eu acreditava. Porque Deus é fiel, Deus nunca mentiu e não pode mentir, porque Deus é santo. Amém? Então, queridos, cada palavra que está aqui é real, é verdadeira. Deus é real. A presença dele é real, a salvação é real, a vida eterna e a condenação eterna é real. Tem pessoas lá fora que dizem: não, mas Deus é bom, Deus é tão bonzinho, não existe inferno. Não, Deus é bonzinho. Ei, que inferno? Céu eu até acredito que tem céu, mas inferno não. Não, queridos. A mesma Bíblia que diz que tem céu, a mesma Bíblia que diz que tem inferno. A mesma Bíblia que diz que tem salvação eterna, é a mesma Bíblia que diz que tem a condenação eterna. O lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Então, queridos, ser crente é coisa séria. Amém?
Eu sempre dizia, quando eu ministrava nas células, quando eu era líder de célula, ser crente é coisa para macho. É para cabra macho. Porque a gente tem que pagar um preço, queridos. Mas fique tranquilo que você não vai precisar deixar de jogar o seu futebolzinho, né? Que a gente fica com medo. Meu Deus, agora não posso mais nada, não posso mais nem na praia. Sabe, quando eu me converti, eu pensava assim. Eu pensei, meu Deus, eu não vou poder... Calma, não é por aí também, né, irmão? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Amém? O Espírito Santo vai dizer para você o que você pode e o que você não pode. Você vai sentir dentro de você. Quando você estiver fazendo alguma coisa errada, a luzinha chamada Espírito Santo vai começar pipi, 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 pecado, pipi, pipi, cuidado, atenção. Isso pode te levar à morte espiritual. Amém? Aleluia. Então, queridos, você aceitou Jesus. Amém? Alguém falou e você acreditou. Glória a Deus pela tua vida. E porque você acreditou, o primeiro passo já está dado.